Senhor, purificai os meus lábios e o meu coração, para que eu possa dignamente proclamar o vosso santo evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje, já antecipando o 26º domingo do tempo comum. E celebramos também com muita alegria o 3º dia do tríduo de São Vicente de Paulo, esse grande santo da nossa igreja, pai dos pobres, homem que deve ser seguido o seu exemplo de vida, sempre atento às necessidades das pessoas. E as leituras de hoje vêm justamente falar sobre isto. A primeira leitura, a leitura do profeta Amós. Amós, o profeta é aquele que traz a mensagem de Deus, mas que também chama a atenção, né? Esse povo que estava exilado na Babilônia volta para a sua terra, mas alguns poderosos vivem despreocupadamente, diz a leitura, né? Não pensam nas pessoas necessitadas que também voltaram do exílio. Um grupo pequeno está bem abastado pelos bens e vivem tranquilamente, mas não se preocupam com aqueles que não tiveram a mesma sorte. Não olham para essas pessoas. E aí o profeta chama a atenção: ai dos que vivem despreocupados em Sião, os que se sentem seguros nas alturas das Samarias, os que dormem em camas de marfim. Cuidado, ele chama a atenção, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Então ele chama a atenção desse povo
que não olham para aqueles que necessitam. Não que eles não pudessem comer o cordeiro, deitar nas camas de marfins, não. Isso não é pecado. Mas é preciso olhar aqueles que não têm onde dormir, é preciso olhar para aqueles que não têm o que comer, e esse povo não estava olhando. A segunda leitura, a leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo é um sacerdote que foi ordenado por Paulo. Então Paulo alerta e instrui esse sacerdote. Tu que é um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza e a mansidão. Combate o bom combate. Hoje, ele está falando para cada um de nós, para mim, para você. Foge das coisas perversas. Fuja das coisas perversas desse mundo. E tem tantas coisas perversas nesse mundo, que tentam entrar na sua vida, que tentam entrar no seu coração. São Paulo adverte nós também, assim como advertiu esse sacerdote chamado Timóteo. Fuja das coisas perversas. Viva na justiça. Tenha piedade, tenha fé. Viva no amor, na firmeza e na mansidão. Combata o bom combate, vivendo os ensinamentos de Jesus. E o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, um evangelho tão bonito, um evangelho que vem abrir os nossos olhos, né? Jesus contou essa parábola aos fariseus. Os fariseus eram aqueles que tinham poder, que tinham dinheiro, que tinham uma vida tranquila, mas que não olhavam para as pessoas necessitadas. Falavam de Deus, mas não um Deus que se comprometia com os pobres. Não. Falavam num Deus que estava somente na cabeça deles, mas não um Deus real, um Deus que sofre, um Deus que passa frio, um Deus que passa fome. Eles não conseguiam ver esse Deus nessas pessoas, que eram muitas naquela época. E aí Jesus conta essa história. Um homem rico. Como que é o nome do homem rico? Vocês prestaram atenção no nome dele do Evangelho? Como que é o nome do homem rico? Alguém sabe? Pode falar quem sabe. Ninguém sabe porque não fala o nome do homem rico. O nome do homem rico, esse homem não tem nome. Veja a insignificância. Mas o pobre, que ficava na porta desse homem rico, que dava muitas festas, todos os dias ele dava festa, todos os dias ele convidava os seus amigos ricos e tinha alimento abundantemente na mesa. E esse pobre chamado Lázaro, note que o pobre tem nome, ele se chama Lázaro, estava na frente da casa desse homem rico, na porta, e ele se alimentava das migalhas que caíam da mesa do rico. Os cachorros iam lamber as feridas deste homem chamado Lázaro. Ele não tinha nada. E ficava ali, vendo as pessoas saboreando aqueles banquetes, mas ninguém conseguia vê-lo. Esse homem rico não via Lázaro, não conseguia enxergar Lázaro, porque estava escravizado pelo dinheiro, pelo poder, pela ganância. Quando somos escravos do dinheiro, nós ficamos cegos. Não conseguimos enxergar as pessoas que sofrem, que estão à margem da sociedade, que estão aí dando trombada conosco, mas nós não conseguimos enxergar, porque estamos cegos pela ganância, pelo poder, pelo dinheiro, pelas festas, né, que fazemos, não conseguimos ver. Esse rico também não conseguiu. Diz o Evangelho que o pobre morreu. E os anjos vieram levar esse pobre Lázaro até o pai Abraão. O pai Abraão aqui representa Deus. O rico também morreu e foi enterrado.
Os anjos não vieram buscar ele. Foi enterrado, diz o Evangelho. E aí, o rico, na tormenta, sentindo muito calor, não fala aqui, mas já dá para imaginar o lugar que ele estava. Muito calor, muitas chamas, e ele vê Lázaro junto com o pai Abraão. E ele diz, grita, pai Abraão, peça para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e coloque na minha língua para me refrescar. Quanto calor ele estava sentindo, né? E o pai Abraão diz a ele, olhe, você recebeu os seus bens na terra. Lázaro só recebeu os males. Agora, ele está recebendo a sua recompensa. E você está recebendo a sua. Você plantou isso. Você procurou isso. Você nunca se lembrou de Deus. Nunca se lembrou, nunca conseguiu ver Deus na face do pobre, do excluído, do necessitado. Mas ele insiste. E quer ir para o outro lado. E Abraão diz a ele que existe um abismo muito grande, que não é impossível uma pessoa sair desse inferno para ir para onde Lázaro estava, que era o céu. Não tem como. Meu irmão e minha irmã, se não tem como, depois da morte, tem como agora em vida. Agora dá para ultrapassar. Agora dá para galgar o céu. É preciso viver aqui na terra. Você ganha o céu, ou você consegue ir para o inferno, agora, aqui nesta vida. Depois da morte não dá mais. Não tem mais como ir para o céu depois que você morrer, se você não viveu as palavras de Jesus, não colocou na sua vida, não deu bom testemunho aqui na terra, não viu as pessoas que estão ao seu redor, os necessitados. Aí não dá mais. Portanto, é agora. É agora que nós conseguimos ir para o tormento ou para a alegria junto de Deus. Com certeza, Lázaro não foi para o céu porque era pobre. Não, tem muitos pobres que não vão para o céu. E tem muitos ricos que vão para o céu. Deus não condena a riqueza. Não condena. Ele condena o mau uso, a escravidão. Você ser escravo do dinheiro. Tem pessoas que têm muito, mas são pessoas boas. São pessoas que partilham, que olham para os pobres, que olham para o Lázaro que está na sua porta e não deixa ele comer as migalhas. Traz ele para junto da mesa. Tem muitas pessoas que fazem isso. Então não significa, olha, o Lázaro foi para o céu porque ele era pobre. Não, ele foi para o céu porque ele acreditava em Deus. Ele entregou toda aquela dificuldade, todos os sofrimentos nas mãos do Senhor e confiou. E após a morte ganhou o céu. O rico não. O rico não. E aí o rico, vendo o sofrimento, aí ele acorda. E ele pede, pai Abraão, manda Lázaro para a casa do meu pai. Eu tenho 5 irmãos. Manda adverti-los para que eles não venham também parar nesse lugar que eu estou. Com certeza os irmãos tinham a mesma vida. Davam festa e nem olhavam para os necessitados. E aí o pai Abraão diz, eles têm Moisés. Tem os profetas, que escute os profetas. Mas ele insiste. Mas eles não vão acreditar. Manda Lázaro. Aí eles vão ver que uma pessoa morta voltou, ressuscitou, eles vão acreditar. E aí encerra esse evangelho. Se eles não, o pai Abraão dizendo, se eles não escutam Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Queridos irmãos e irmãs, quantas pessoas já proclamaram o evangelho na nossa vida, na minha vida, na sua vida? Quantas pessoas, padres, diáconos, já falaram com você, mas
Muitas vezes você não prestou atenção, você não ouviu, você estava tão distraído com as coisas do mundo, com as preocupações da vida, e você não ouviu Deus falando a você. Deus fala através do padre, através do diácono, né? Mas muitas vezes do ministro, que faz a celebração da palavra, e de tantos outros que pegam a palavra num encontro, num retiro, num momento de oração na igreja, mas nós estamos com os ouvidos fechados. Estamos preocupados com o banquete, com as coisas que eu tenho que fazer lá fora e não me desligo, porque sou escravo dessas coisas. Você vem para uma missa, vem para uma celebração e não consegue dedicar esse tempo ao Deus da sua vida. Você não percebe que Jesus se faz presente. Você não percebe que Jesus fala com você. Você não percebe que Ele está no nosso meio, que é o momento de você se entregar totalmente nas suas mãos, para que Ele transforme a sua vida. São Vicente sabia disso. São Vicente era homem atento. São Vicente ouvia Jesus falar. Por isso que ele transformou a sua vida. Teve uma vida difícil. Foi vendido como escravo por 2 vezes. Ele que já era padre. Vendido como escravo. Foi receber uma doação no navio, voltou de navio. Os piratas atacaram o navio e levaram e venderam Vicente como padre, São Vicente como escravo. Viveu muito tempo como escravo. Depois conseguiu a libertação e voltou a exercer a sua missão como padre. Trabalhou com uma rainha e toda a doação que a rainha fazia passava por Vicente. Ajudou muitos pobres, muitas pessoas carentes no seu tempo. Por isso que é chamado o pai dos pobres. Ele ouviu Jesus falar ao seu coração. Ele olhou ao seu redor e percebeu que existia pessoas necessitadas. Que você possa olhar também. Talvez o Lázaro esteja na esquina, olhando para você e você passa e não percebe. Talvez o Lázaro esteja dentro da sua casa, é seu filho, que necessita também da sua ajuda, mas você não nota que ele existe. Porque você pensa em dar aquilo que o dinheiro pode comprar, alimentos, roupas, videogames, celulares, mas você não dá o essencial para a vida do seu filho, que é Jesus Cristo. Talvez você não dê porque você não tenha. Ninguém dá aquilo que não tem, mas se você ama realmente, coloque Jesus na sua vida, para que você possa partilhar também com a sua família. Amém? Professemos nossa